Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. Esse é o programa de número 234, que vai ao ar no domingo, dia 29 de setembro de 2024. É um prazer ter vocês aqui nesse último Tributologia do mês de setembro. E hoje eu queria agradecer o carinho de vocês e agradecer toda a audiência e todos os comentários que vocês têm feito. Muito obrigado por estarmos juntos aqui semanalmente. Muito obrigado pelo retorno que vocês têm me dado. Eu fico realmente muito feliz por ter o Tributologia e por ter vocês aqui todos os domingos falando sobre direito tributário. Bom, pessoas, hoje eu vou falar de um assunto muito importante que a gente vai ter que voltar para a Lei 14.933. Atendendo a pedidos, eu falarei sobre a possibilidade de atualização de bens imóveis. A Lei 14.973 é aquela lei ônibus, né? É a lei que tem de tudo. Você fala sobre repatriação e regularização de ativos no exterior e você fala também da possibilidade de atualização de bens imóveis. Bom, a Lei 14.973 ela foi regulamentada, já foi regulamentada pela Receita Federal na Instrução Normativa número 2222, como dizia minha avó, 4 patinhos na Lagoa, 2222, de 20 de setembro de 2024. Essa atualização ela era muito aguardada, muito esperada, mas muito cuidado que ao mesmo tempo que ela pode ser boa, ela pode ser um belo de um tiro no joelho. E não é tiro no pé não, hein? Porque tiro no pé sara rápido, tiro no joelho pode arrancar tua perna fora. Preste bem atenção, porque essa possibilidade de atualização pode ser realmente uma armadilha tenebrosa para você que quer atualizar o valor do seu imóvel. Vamos colocar um ponto histórico relevante e importante para que a gente possa partir dele. Primeiro ponto importante é lembrar que quando você tem um imóvel, você declara esse imóvel no seu imposto de renda, você não pode atualizar o valor desse bem. É vedada a atualização desse bem. Então você coloca lá o valor do imóvel no seu imposto de renda e vai ficar esse valor por toda a eternidade. Aí, quando você vende, você vai ter que pagar o lucro imobiliário. É o ganho de capital do imposto de renda. Esse ganho de capital tem uma alíquota progressiva que vai de 15% a 22,5% sobre o ganho que você tem. Ou seja, é um valor muito alto. Se você tiver um ganho de capital de até 5 milhões, você vai ter 15% de imposto de renda. Se você tem um ganho de capital entre 5 e 10 milhões, você vai ter 17,5% de imposto de renda. Se você tem um ganho de capital entre 10 e 30 milhões, 20% de imposto de renda pelo ganho de capital. E se você tiver um lucro acima de 30 milhões, você vai pagar alíquota de 22,5%. Então, é muito cruel você colocar o seu imóvel no seu imposto de renda e você não poder atualizar esse valor todos os anos. Por quê? Porque no final de contas, a Receita Federal ela se dá bem. Ela se dá bem quando no momento da venda, você tem que pagar o imposto de renda sobre o ganho de capital sem sequer levar em consideração a correção monetária daquele bem. É um grandíssimo absurdo. Então, veio agora a Lei 14.973, regulamentada pela IN 2222, que permite a atualização do valor do imposto de renda, da declaração do seu imóvel no seu imposto de renda. E essa atualização vai atrair o pagamento de um imposto, claro. E o pagamento desse imposto vai ser de 4%. Então, poxa, muita gente já começou a se movimentar, né? Que alegria! Eu vou fazer e eu já vou pagar os 4%, porque eu vou me beneficiar disso. Não é verdade? Cara, muito cuidado. Muito cuidado que aqui entra a pior armadilha de todas. Sabe por quê? Porque existem isenções de imposto de renda que você efetivamente vai perder se você atualizar essa bendita dessa base de cálculo. Então, por exemplo, se o teu imóvel for muito antigo, né, você já vai ter a isenção do imposto de renda. São aqueles imóveis lá anteriores à década de 70, né? Você já tem a isenção do imposto de renda. Se você vende um imóvel para comprar outro em até 180 dias, você também é isento do imposto de renda pelo ganho de capital. Da mesma forma que se o seu único imóvel
valer até 440 mil, você também tem isenção do imposto de renda. Percebe? Então, preste bem atenção. Isso sem falar que hoje existe uma legislação que permite, que autoriza a redução de 4,2% ao ano da base de cálculo para a tributação do GCAP. Isso está lá na regulamentação do imposto de renda. Então, eu só te dei aqui 3, 4 exemplos de quando não vai valer a pena. Teu imóvel é muito antigo, você está vendendo um imóvel que é o único até 440 mil, ou você está vendendo um imóvel para em 180 dias comprar outro. Todas as hipóteses têm isenção. E além disso, você tem que levar em consideração a depreciação do seu bem, que vai a 4,2% ao ano, desde o momento em que você adquiriu esse bem. Apesar de você não poder atualizar, você tem essa depreciação. Então você tem que verificar se vale a pena, efetivamente, você partir para esse tipo de atualização do imposto de renda para pagar 4%. E aí tem um outro detalhe relevante nessa história. Porque quando você fizer essa atualização, a Receita previu, claro, seguindo a regulamentação da lei, porque a Lei 14.973 também previu isso, que efetivamente você vai ter a dedução do valor devido do imposto. Você tem um percentual de aproveitamento. Ou seja, é um cálculo matemático em que eu vou tentar simplificar para vocês, né? Então, por exemplo, só molhar aqui o bico. Por exemplo, se você compra um imóvel e você faz a atualização do seu imóvel agora, paga 4% e você vende em até 36 meses. Sabe qual vai ser o aproveitamento desses 4%? Zero. Você vai ter que pagar o ganho de capital. Ou seja, você se deu mal. Vai pagar 2 vezes porque não prestou atenção no que eu estou falando, porque não leu a lei com atenção. Sabe? De 36 a 48 meses, você vai ter 8% de aproveitamento. E por aí vai. Você só vai aproveitar 100% sem pagar mais nada se você vender teu imóvel daqui a 15 anos. Existe uma tabela progressiva que é enorme. Então só vale a pena você partir para essa atualização se você tem a certeza absoluta que você vende teu imóvel daqui a 15 anos. Caso contrário, não vale a pena. Principalmente se você for vender um imóvel residencial para a compra de outro. Percebe? Principalmente se você for vender para a compra de outro. Então preste bastante atenção nisso. Essa operação, ela tem que ser analisada, ela tem que ser estudada, ela não pode ser feita na emoção. Bom, digamos que você realmente queira aderir, né? Digamos que você realmente vá aderir, vá atualizar o valor ao valor de mercado atual. Você vai pagar 4% de imposto se o imóvel estiver na pessoa física. Se o imóvel estiver na pessoa jurídica, são 6% de imposto de renda e 4% de CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Você pode atualizar os imóveis situados no Brasil, você pode atualizar os imóveis situados no exterior, ou mesmo de empresa, né, controlada no exterior. Tá? Agora, preste bem atenção, né? Você tem que entregar uma declaração chamada DABIN, né? Essa opção, ela tem que ser formalizada pela declaração de opção pela atualização de bens imóveis, DABIN. E o pagamento integral do tributo tem que ser até 16 de dezembro de 2024, ok? 16 de dezembro de 2024. Então você tem que resolver isso agora, tem que ser rápido. O governo federal é muito inteligente, né? Porque o que o governo federal faz? Ele faz um projeto que é legal, tinha um monte de gente esperando, o povo lê e adere sem saber se vai ser bom. E aí o governo consegue arrecadar mais e chegar perto lá do seu déficit zero, que é o seu objetivo. Então, muito cuidado com essa atualização, pessoas. Ela pode ser boa, mas ela pode ser uma bela de uma armadilha. Só vai valer a pena 100% se você for vender esse imóvel daqui a 15 anos. Analise a sua situação, verifique se você tem realmente os elementos que trazem um benefício. Caso contrário, você só vai pagar mais imposto com a impressão de que efetivamente
está se dando bem. E muito cuidado, porque o brasileiro tem uma característica maravilhosa. O brasileiro adora se dar bem em cima de tudo. Então, preste atenção. Nem sempre essa atualização do imóvel vai ser boa. Na maioria das vezes, não será. Bom, espero ter ajudado vocês de alguma forma, senhoras e senhores. Foi um prazer estar com vocês mais essa semana aqui no Tributologia. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like, curta, compartilhe, para que mais pessoas possam ter acesso a essa informação que é de utilidade pública. Obrigado, gente! Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau!